ao vivo. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, Assalamu alaikum, nossa saudação de paz a todos que estão nos acompanhando. Hoje nos reunimos nessa live junto ao cônego José Bison, que é diretor da Casa da Reconciliação, e com o Sayyid Sharif Sayyid Al-Amali, líder religioso da Associação Cultural Al-Huda, para falarmos um pouco sobre a visita do Papa Francisco ao Iraque e seu encontro histórico com Ayatollah Ali Sistani. Agradecemos a disponibilidade e a participação dos dois. Essa é uma transmissão do Centro Islâmico do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. E para quem está nos acompanhando, compartilhem o vídeo para que essa mensagem tão importante chegue a todos. Então, essa visita do Papa Francisco ao Iraque, ela é historicamente importante, pois além de ser o primeiro Papa a visitar o território iraquiano, Papa Francisco também será o primeiro pontífice a se reunir com uma das principais autoridades dos muçulmanos xiitas, que é o Ayatollah Ali Sistani, na cidade de Najaf. E essa visita ela promete ser um marco na relação entre essas duas grandes religiões. Nós, muçulmanos, celebramos muito essa visita e compartilhamos da mesma expectativa do Papa de que todas as iniciativas de promover um diálogo interreligioso, elas são urgentes e elas são bem-vindas. Então, esse gesto, com certeza, é um importante passo para a construção da paz e expressa o desejo de ambas as religiões, católica e islâmica, pela rejeição à violência e o extremismo, pela valorização da tolerância, da fraternidade e da paz universal. Então, é imprescindível lembrarmos que o Islã ele zela por esse diálogo e pela convivência desde o seu surgimento. Então, há 14 séculos atrás, um exemplo disso, quando Imam Ali ibn Abi Talib, que é genro e sucessor do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele e sua família, ele nomeou o Malik al-Ashtar como governador do Egito. E ele escreveu uma epístola na qual ele delineava as regras básicas de governança. Naquela época, o Egito ele era uma província multirreligiosa do então Império Muçulmano. Então, Imam Ali ele instruiu seu novo governador da seguinte forma: preencha seu coração com misericórdia, amor e bondade para com seus súditos. Não fique sobre eles como um animal ganancioso que acha que basta devorá-los, pois eles são de dois tipos: ou são seus irmãos na fé, ou como você na criação. Então, essa passagem ela também vem sendo muito utilizada agora na recepção do Papa Francisco no Iraque, e esse sentimento de respeito pelas demais crenças, ela é parte integrante do Islã, que é a fé trazida a nós através do profeta Muhammad, um profeta que hoje é seguido por 1/4 da raça humana, e a fé do respeito e da convivência. Então, todos os grandes profetas de Deus, desde Adão, Noé, Abraão, Moisés, até Jesus e Maomé, vieram para estabelecer a justiça na sociedade, o amor para com o próximo e a convivência respeitosa. Então, outro grande exemplo disso é a passagem em que o profeta Muhammad e seus seguidores, eles eram uma minoria que era muito perseguida na cidade de Meca. Quando essa opressão ela se tornou insuportável, ele migrou para a cidade de Medina, que é uma cidade que fica no norte da Arábia, e a maioria dos habitantes de Medina já havia abraçado o Islã. E uma vez que ele se estabeleceu na cidade de Medina, o profeta ele percebeu que havia naquela cidade uma comunidade judaica minoritária. Então, ele os encontrou e os convidou para um pacto com os muçulmanos, para que cada grupo religioso de Medina conhecesse seus direitos e seus deveres. Então, o profeta Muhammad ele sempre esteve à frente de seu tempo, e esse acordo ele demonstra um senso de justiça que é retratado no caráter do profeta Muhammad ao lidar com as demais crenças, e que também demonstra claramente que o profeta Muhammad em nenhum momento ele divulgou o Islã de uma maneira forçosa. Muito pelo contrário, durante toda a sua passagem, ele promoveu a coexistência pacífica com os seguidores de outras religiões,
principalmente com os judeus e os cristãos. Das três religiões abraâmicas, apenas o Islã reconheceu o judaísmo e o cristianismo em um nível teológico. Então, os judeus e os cristãos, eles são conhecidos no Islã como Ahlul Kitab, o povo das escrituras ou o povo do livro. Então, eu convido neste momento o cônego José Bison para que ele falasse um pouco sobre a importância dessa visita, o que essa visita simboliza, qual a mensagem que essa visita ela leva para o mundo, para o Iraque ou para o Oriente Médio de uma forma geral. A palavra é sua. Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida dos meus irmãos muçulmanos, nesse momento tão importante e significativo desta visita do Papa Francisco ao povo do Iraque. E eu saúdo os irmãos e as irmãs com a graça e a paz de Deus, que é Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. O Papa Francisco né? Já chegou. Muitos de nós já tivemos a oportunidade de ver através das mídias sociais, das redes, da internet, da televisão, dos jornais, desde a partida dele até a sua chegada e os primeiros discursos lá no Iraque. E o Papa disse, numa das suas primeiras mensagens, venho como penitente que pede perdão aos céus e aos irmãos por tanta destruição e crueldade. Venho como peregrino de paz, em nome de Cristo, príncipe da paz. Quanto rezamos ao longo desses anos pela paz no Iraque. São João Paulo II não poupou iniciativas e, sobretudo, ofereceu súplicas e sofrimentos por isso. E Deus escuta sempre. Cabe a nós ouvi-lo, calem-se as armas, limite-se a sua difusão aqui e em toda parte. Essas foram palavras do Papa Francisco num dos seus primeiros discursos na sua chegada no Iraque. O Papa Francisco, desde o início de seu pontificado, ele tem buscado ir ao encontro das minorias. E nós sabemos que no país do Iraque, a população cristã é uma minoria. E sabemos também, por grupos radicais, que a população cristã tem sido perseguida, ameaçada, templos destruídos. E o Papa Francisco, por vontade própria, e para realizar um grande sonho já do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo, e também do Papa Bento XVI, hoje o Papa Emérito, também tiveram esse desejo de ir ao encontro do povo iraquiano, mas por razões da época não foi possível. E hoje o Papa Francisco enfrenta a crise sanitária da Covid-19, mas ele não quis, segundo palavras dele, decepcionar mais uma vez o povo cristão daquela nação em não ir visitá-los por causa da pandemia. Então, o Papa diz que é um desejo daquele que é o seguidor de Pedro, que é o sucessor dos apóstolos. Portanto, esta viagem apostólica, ela tem 3 características, eu diria. A primeira delas é ir ao encontro do povo cristão, os católicos, e mesmo de ritos diferentes, mas em comunhão profunda com a Igreja Católica. Esse encontro, o Papa quer mostrar para eles que, mesmo eles estando
sendo melhor um grupo pequeno, eles não estão só no mundo, mas eles estão unidos com toda a igreja. O Papa também deseja um profundo diálogo, uma vez estando na terra do nosso patriarca Abraão, na cidade de Ur, um grande encontro com lideranças religiosas, muçulmanas, judaicas, cristãs e outros segmentos que têm naquela região ou que estão presentes. É o momento de encontrar-se, como diz o próprio Papa, como irmãos. O título de sua viagem que ele deu foi Sois todos irmãos. Então, o primeiro momento é o encontrar-se com os cristãos. O segundo momento é encontrar com lideranças religiosas dos diferentes segmentos. E o terceiro, não por ser, como diria assim, menos importante, mas é o diálogo da Santa Sé com as autoridades do Estado do Iraque. E foi tão bem recebido. Eu vi algumas imagens da chegada dele, desde que foi no desembarque no aeroporto, recebendo flores. Eu vi, acho que 3 ou 4 vezes ele recebendo flores, muito bem acolhido, muito bem recebido por todas as pessoas que lá estavam, independente da sua fé cristã ou muçulmana. Então, esses 3 pontos são bastante importantes. E isso também realiza um grande sonho do Papa Francisco, que é de realizar esta viagem. Portanto, a ocasião, então, propiciará para um momento de partilha, um momento de encontros, um momento de oração e também de diálogo. E um momento de relacionamento entre diferentes e diversas religiões. O Papa vai ao Iraque, como eu já disse no início, como um peregrino da paz, que deseja a fraternidade, pois somos todos irmãos, somos todos filhos de um mesmo e único Deus. Chamamos de nomes diferentes, mas acreditamos num só e único Deus. E o Papa vai ao encontro desses irmãos que hoje habitam no Iraque. O diálogo interreligioso é bastante importante, é um componente entre povos, entre culturas, entre nações, para aprofundar, para conhecer os valores culturais, os valores religiosos, os valores de toda uma nação, de toda uma cultura, e para juntos estreitarmos laços de amizade e de fraternidade. Não é renunciar, com a visita do Papa Francisco nesse diálogo interreligioso, não é uma renúncia da identidade muçulmana, não é uma renúncia da identidade cristã católica, mas é a partir desta identidade. Ela tem que proporcionar, ela tem que a própria, como nós diríamos, ela tem que proporcionar um maior conhecimento, enriquecimento, e isso constitui oportunidade para os diferentes credos, as diferentes confissões. Creio que com esta visita, nesses poucos dias, começando hoje até dia 8, na segunda-feira, que já é o retorno para Roma, creio que nós colheremos muitos frutos. Muitas notícias colocam que é uma viagem com bastante cuidado, com bastante segurança, por causa de fundamentalistas, de grupos que talvez reagiriam contra a presença dele, como nós temos visto em outras partes
grupos fundamentalistas radicais, independente da pertença que eles dizem que fazem, não é? E diriam, então, algumas imprensas que esse seria um risco da visita do Papa Francisco. A outra é a preocupação com a crise sanitária, com a pandemia. Mas acreditamos e esperamos que Deus, o Altíssimo, o Senhor, o Salvador, o Redentor, o Onipotente, o Misericordioso, esteja presente naquele momento entre todas as pessoas de diferentes credos. Nós colheremos muitos e bons frutos. Assim como colhemos, estamos colhendo os frutos da visita do Papa Francisco quando esteve nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi. E a partir daquele encontro com o imã, autoridade importante daquele momento, daquele local, surge esta encíclica, esta carta encíclica do Papa Francisco, chamada Fratelli Tutti. Teve uma inspiração, um encontro de irmãos. Sois todos irmãos. Esperamos que esta visita traga frutos de justiça, de paz, de serenidade, de tranquilidade e de convivência entre os diferentes. Que Deus abençoe as pessoas que o acolhem, que suas palavras sejam como as palavras de Jesus, palavras de esperança, palavras de paz, palavras de apoio e palavras de incentivo. E que todos nós, com certeza, no mundo, vamos usufruir deste encontro. Muito obrigado. Muito obrigada por suas palavras tão importantes nesse momento, Cônego. Com certeza, nós também compartilhamos esse sentimento de que vamos colher frutos muito bons desse encontro e reforçamos que, com certeza, somos todos irmãos e nossas diferenças devem servir para que nossos laços estejam mais estreitos e não mais distantes. Lembrando que essa é uma transmissão do Centro Islâmico no Brasil, e para quem está nos acompanhando, estamos falando um pouco sobre a visita do Papa Francisco ao Iraque e seu encontro com o Ayatollah Ali Sistani. Compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam também acompanhar esse tema tão importante no momento. Do mesmo modo, agora eu gostaria de convidar o Said Sharif para que ele faça o uso da palavra e nos conte sobre suas expectativas a respeito dessa visita e sua importância e qual a mensagem que esse encontro leva ao mundo, ainda mais nesses dias tão difíceis que estamos atravessando. Por favor. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Que a paz e a bênção de Deus estejam com o profeta Muhammad, seus purificados Ahlul-Bayt, seus bons companheiros e sobre todos os profetas e mensageiros. Senhoras e senhores, que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês. O Islã é a religião da tolerância, da clemência e do perdão. Ao mesmo tempo, o Islã é uma religião universal que se dirige com sua mensagem a toda a humanidade. Sua mensagem prega a justiça e coíba a injustiça. Afirma, assim, os princípios da paz sobre a terra. O Islã requer que todos convivem pacificadamente, seja lá qual for sua raça, cor ou crença. Isso porque todos são de uma única origem, como Deus disse no Alcorão Sagrado: ó humanos, temei a vosso Senhor, que vos criou de um só ser. E o Imam Ali alayhi salam dizia: os humanos são
de duas categorias, são irmãos de fé ou irmãos da criação, a passagem cujo a nossa irmã acabou de citar. O significado da tolerância é reconhecer o próximo, significa o respeito mútuo e reconhecer os direitos e a liberdade básica do próximo, sendo que este magnífico atributo foi registrado na tradição e vida do profeta Muhammad, em seu relacionamento com os adeptos do livro, que são os judeus e os cristãos. O profeta Muhammad os visitava, os respeitava e era bondoso com eles. Ele os visitava quando ficavam enfermos e convivia com eles normalmente, comprando e vendendo, enfim, se relacionando em harmonia social. Ao mesmo tempo, o Islã afirmou o princípio da paz para todos. Assim, os muçulmanos entre si devem se relacionar com base no amor e irmandade, já que Deus disse no Alcorão Sagrado: sabei que os fiéis são irmãos uns aos outros. Reconheci a lei, pois os vossos irmãos, e temei a Deus para vos mostrar misericórdia. E o relacionamento dos muçulmanos com os demais deve ser com base em conhecimento e cooperação, pois Deus disse: ó humanos, em verdade, nós vos criamos de macho e fêmea, e vos dividimos em povos e tribos, para reconhecerdes uns dos outros. Sabei que o mais honrado entre vós ante Deus é o mais temente. Na verdade, o Islã foi até além. Ele nos ordenou a sermos bondosos e piedosos com todos. Deus disse no Alcorão Sagrado: Deus nada vos proíbe, quando aqueles que não vos combateram pela causa da religião e não vos expulsaram das vossas lares, nem que lideis com eles com gentileza e equidade, porque Deus aprecia os equitativos. O Islã condenou todo tipo de radicalismo ou preconceito, seja racial ou material, igualando todas as pessoas em seus direitos e deveres, e ordenou a todos os muçulmanos que vivessem pacificadamente com todos no mundo. O Islã ordenou a todos os muçulmanos que entrassem em um acordo de paz de prazo indeterminado com todos, e pediu que se relacionem com todos em paz e segurança, e que jamais violem seus direitos e os agridem, exceto se for para se defender. Deus disse: combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. O Islã nos convoca a reconhecer e crer em todos os profetas, mensageiros e mensagens. Deus disse: dizei, cremos em Deus, no que nos tem sido revelado, no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaque, a Jacó e às tribos, no que foi concedido a Moisés e a Jesus, no que foi dado aos profetas por seu Senhor. Não fazemos distinção alguma entre eles e nos submetemos a ele. Ao mesmo tempo, a mensagem do Islã para todos é para dialogar e se abrir para o próximo, como Deus disse também no Alcorão Sagrado. E eu me sinto extremamente orgulhoso quando ouço como os cristãos foram citados no Alcorão Sagrado. Deus disse: constatarás que aqueles que estão mais próximos do afeto dos fiéis são os que dizem: somos cristãos, porque possuem sacerdotes que não ensoberbecem de coisa alguma. E ao escutarem o que foi revelado ao mensageiro, tu vês lágrimas a lhes brotarem nos olhos, e conhecem naquilo a verdade, dizendo: o Senhor nosso, ó Senhor nosso, cremos, inscreve-nos entre os testemunhadores.
O mensageiro de Deus, o profeta Muhammad, é o profeta da misericórdia, já que Deus disse, e não te enviamos, senão como misericórdia para a humanidade, como foram todos os demais profetas e mensageiros de Deus. Todos esses versículos indicam que a mensagem do Islã é a mensagem da paz e da misericórdia. E para entendermos a realidade do Islã, sua tolerância, clemência e inclusão, devemos observar os princípios e valores estabelecidos desta grandiosa mensagem e não enxergá-la por meio das ações de alguns muçulmanos como meros indivíduos. E que a paz e a bênção estejam sobre todos que seguem a orientação, e muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Said, por suas palavras. Certamente Deus nos mandou os melhores exemplos através do profeta Muhammad, do profeta Jesus e dos demais profetas. Que nós sejamos capazes de seguir os verdadeiros exemplos para que juntos possamos construir uma sociedade mais justa. Certamente, hoje nós vivemos tempos muito difíceis, marcados pela intolerância religiosa, pelo discurso de ódio, pela xenofobia, e também pela disseminação de notícias falsas. Então, nós não podemos deixar que esse mal predomine, devemos juntar forças por meio das religiões e para tornarmos o mundo mais humano, mais fraterno e mais justo. Então, que o Papa Francisco e que o Ayatollah Ali Sistani, por meio de seus gestos, eles sejam uma inspiração para os católicos, para os muçulmanos e os seguidores das demais crenças. Que saibamos enxergar riquezas em nossas eventuais diferenças, sem deixar de valorizar o que nós temos em comum, e que são muitas coisas em comum. E que jamais nos esqueçamos que o diálogo é sempre o primeiro passo na construção da paz. A solução para os problemas contemporâneos não é menos religião, é mais religião para trazer os ideais que foram pregados e a prática sejam implementadas uns com os outros. Os muçulmanos devem se aproximar do exemplo do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, assim como os cristãos devem se aproximar do exemplo do profeta Jesus, que a paz esteja com ele. Somente assim teremos uma paz duradoura em todo o mundo. Então, eu termino com a famosa oração que foi ensinada a nós pela família do profeta, que diz: ó Allah, tu és a paz, de ti emana a paz, e a ti retornará a paz. Agradecemos ao cônego José Bison e ao Said Sharif pela disponibilidade, pela participação nessa breve live. Eu acredito que todos que nos acompanharam se beneficiaram muito de suas palavras. Agradecemos também a todos que acompanharam a live nesta noite de sexta-feira. Desejamos a todos muita paz, muita saúde, segurança, amor, respeito, e que todos sigamos, então, os exemplos dos nossos mensageiros, para que juntos possamos construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Uma boa noite a todos. Wassalamu alaikum.